E aí, segundo ano, tudo bom? Vamos dar seguimento então. Semana passada a gente teve a nossa avaliação, né? E a gente teve uma participação melhor até do que das outras atividades, tá? Vou tentar fazer hoje de novo mais um formulário, alguma coisa assim, que eu acho que facilita um pouco para vocês. Tá bom, gente? Quero agradecer a todo mundo que participou e dizer que a gente está junto. Espero que em breve isso tudo seja resolvido, tá? A gente vai continuar falando sobre calor, a gente não para de falar sobre isso nunca. E a gente vai ver agora as maneiras que o calor pode ser transmitido. Porque olha só, quando a gente falou de calor, a gente falou que o calor era uma energia térmica em trânsito, em movimento, em corpos que tivessem temperaturas diferentes. Então a gente viu que o calor ele sempre ia fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso acontecia naturalmente, de maneira espontânea. Se aqueles corpos estivessem em mesma temperatura, não tinham que trocar. Mas se eles estão em temperaturas diferentes, mesmo que um seja 20 e o outro seja 19, já está diferente. Então dá para trocar calor, tá? O calor então seria essa troca. Mas como que essa troca pode acontecer? Essa que é a questão de hoje. Então a gente vai ver que a mudança de energia térmica da região de maior temperatura para a de menor temperatura vai acontecer de três maneiras diferentes, que são condução, convecção e irradiação. A gente vai precisar saber diferenciar essas três, tá ok? Ver o que acontece em uma, o que acontece na outra e os exemplos disso. Então olha só, a primeira é a condução térmica. A coisa que você tem que gravar é a seguinte: a condução térmica é aquele tipo de propagação que sempre vai acontecer em um meio sólido. Ó, sólido. Condução. Ok? Então a condução é o processo de propagação do calor, na qual a energia térmica passa de partícula a partícula, passa de partícula para partícula em um meio sólido. Tá? Por exemplo, aqui, ó, condução de calor em uma barra de metal. Né? Pensa comigo, ó, você está lá fazendo lá, esquentando a tua água, esquentando teu leite, alguma coisa. Se você mexe isso com uma colher de ferro, de metal, alguma coisa, se você deixa isso ali, né, o metal é um bom condutor de calor. Então isso vai passando calor e você nem consegue mais botar a mão na colher, dependendo. Agora, por que a gente usa muito colher de pau? Né? Porque a madeira ela vai ser um condutor de calor, ela não vai ser tanto um condutor de calor, vai ser mais um isolante. Então facilita esse processo, tá? Quando a gente coloca aqui uma chama, olha só. Quando eu coloco aqui uma chama, isso vai passando por toda a barra de metal, porque o metal é um bom condutor de calor. Então eu tenho tantas substâncias que conduzem bem o calor, como as que não conduzem bem o calor. Os condutores térmicos são os materiais nos quais o processo de condução é mais acentuado, por exemplo, os metais. Né? É até característico você ver, por exemplo, que a tampa ela não é muito de metal, né? Ela tem que ser de um material diferente, exatamente para que ela não aqueça tanto quanto a panela inteira e você consiga manusear de alguma maneira, assim como o cabinho. Né? Às vezes o cabinho vem até revestido por conta disso. Tá? Já os materiais que são isolantes são aqueles em qual ocorre, né, nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor. Tá certo? Como exemplo, madeira, isopor, tá? Então são materiais que não vão ter transmissão de calor. O próprio isopor, tu pega lá o isoporzinho, bota lá as bebidinhas ali dentro, não sei o que, bota um gelinho, né, para conservar. Por que a gente bota dentro do isopor? Porque o isopor ele consegue isolar do ambiente externo. Então aquelas coisas que você coloca ali dentro, elas não vão perder tanto calor para o ambiente. Então vai tentar manter, né, ali dentro. Óbvio que isso não é 100%, até porque a gente abre esse isopor toda hora, né, e aí a troca acaba acontecendo, mas é uma maneira que dificulta ou diminui a transmissão, a troca de calor. Tá? Então condução ocorre em meios sólidos, certo? O próximo que a gente vai ver aqui é a convecção. E aí a convecção ela já vai ocorrer em líquidos ou gases, em fluidos que a gente chama, tá? Então é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas, que alteram suas posições no meio devido a diferença de densidade. Ó, a transferência de energia por convecção só ocorre em materiais fluidos, líquidos e gases.
É um fenômeno cíclico, porque ele vai e volta, ciclo, tá? No qual formam-se correntes de convecção, ou seja, o fluido, ar ou água, mais quente, tende a subir, e o que é mais frio tende a descer. Então pensa aqui, por exemplo, a gente vai ver alguns exemplos disso, tá? Tudo que é mais quente vai sempre tender a subir. Então repara que aqui nesse balão de gás, ó, o fluxo ele vai sempre seguindo algo cíclico, um ciclo. Tá? Tudo que é mais quente acaba subindo, tudo que é menos quente, ou mais frio, na verdade, acaba descendo. Por isso que a gente tem, às vezes, por exemplo, olha só, em algumas geladeiras assim mais clássicas, o congelador ele fica na parte de cima. Aquela parte que você bota para alguma coisa para congelar, né? Para congelar de verdade, não para resfriar. Por quê? Porque seguindo essa ideia de que tudo que é mais frio desce, quando eu boto aquilo que tem a menor temperatura na parte mais alta, a tendência é esse ar frio que é gerado a partir dali, a tendência é que ele desça, né? Que ele vá descendo. E nesse processo ele vai resfriando, refrigerando, né? Enfim, tudo que está ali embaixo na geladeira. Tá ok? Tá certo? Outro exemplo muito legal que eu sempre uso e eu sempre pergunto em avaliações, etc., é do ar-condicionado. A gente sempre briga para botar a paletinha do ar-condicionado virada para a gente, né? Só que se a gente for pensar fisicamente, se a gente for pensar cientificamente, a coisa mais certa da gente fazer é a seguinte: é eu pegar esse ar-condicionado e botar no ponto mais alto da sala. Sabe por quê? Olha só, se eu boto aqui, que é o ponto mais baixo da sala, próximo do chão, o ar frio vai sair daqui e vai para baixo. Acabou. Ele sai daqui e fica aqui mesmo. Se eu boto ele no ponto mais alto, o ar-condicionado, é porque o ar frio aqui, quando o ar sai daqui, a tendência do ar frio é sempre descer. Lembra sempre disso. O ar frio sempre desce. Porque ele está mais juntinho. Tá? No frio não está mais juntinho. Então o ar frio é a mesma coisa. A tendência dele é descer. Tá ok? Já a tendência do ar quente é subir. Então os aparelhos de ar-condicionado devem ser colocados na parte superior de uma sala para provocar a descida do ar frio e a subida do ar quente. Tá ok? Então convecção a gente viu que é em líquidos, tá? E em gases. Líquidos e gases, tá? Já a última, que é a irradiação, é um processo de propagação em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a energia vai chegar até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo. O que é o vácuo? O vácuo é lá em cima no espaço. Se tu chegar lá e tentar respirar, tu não consegue, não vai ser Covid. Na verdade, é porque lá em cima não tem ar, não tem nada, só tem nada. É isso que tem, nada. É o vácuo. Então, no vácuo, para eu conseguir transportar energia, transportar calor, isso só vai acontecer por meio da irradiação. Porque, por exemplo, a energia do Sol viaja no vácuo e aquece nosso planeta. O Sol está lá longe. Como é que os raios que ele está emitindo lá longe chegam aqui na gente e a gente fica suando dentro da sala de aula, que não tem ar-condicionado ainda? Tomara que tenha quando a gente voltar, né? Mas vamos ver. Tomara que a gente volte, e volte rápido, né? Então pensa comigo, ó, essa irradiação ela só vai acontecer, ela acontece no vácuo, e é por conta disso que a gente é aquecido aqui no nosso planeta com o Sol. Porque esse calor chega na forma de ondas eletromagnéticas, que nem está escrito aí, tá? Então olha aqui, ó. Alguns materiais, como vidro e plástico, dificultam essa passagem. Mas dificulta a passagem, por exemplo, da radiação térmica, mas permitem a passagem da luz, por isso a maioria das estufas possuem cobertura de vidro ou de plástico. A gente vai falar do efeito estufa. Ou aqui, ó, tá vendo aqui um exemplo simples, não precisa nem pro sol, tá? A irradiação, a gente diz que ela acontece no vácuo, mas não é só no vácuo, tá? Porque ela acontece ali, ó, tu bota sua mão perto do fogo, tu tá sentindo esse calor, não tá? Sem encostar efetivamente no fogo, tu tá sentindo o calor. Então isso vem por conta da radiação, tá? Você pode ver, olha só, a gente vê vários nomes, tá? Ou você vê como irradiação, ou você vê como radiação. Tanto faz, tá bom? Você pode usar os dois nomes sem problema nenhum, tá? O efeito estufa é um exemplo prático de radiação. Olha só, a radiação do Sol atravessa a atmosfera. O Sol está enviando raios solares para a gente. A maior parte dessa radiação ela é absorvida pela superfície da Terra.
ok? Parte dessa radiação é refletida pela Terra e atmosfera de volta para o espaço, como se fosse um espelho, bate e volta. Parte desse calor é refletido pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço. Pois ele bate e volta, né, na camada de gases estufa, que a gente chama, que vai envolver o planeta. Esse efeito a gente chama de efeito estufa. Por quê? Ó? Tá vendo que aqui, ó, esse aqui bateu e absorveu. Ótimo. Esse aqui bateu e voltou. Ótimo. Esse aqui ele bate, volta e permanece. Porque isso daqui, essa camada invisível, é a camada de gases estufa. Por exemplo, gás carbônico, CO2, monóxido de carbono, CO, alguns gases de nitrogênio, NO2, N2O, gases de enxofre. São todos gases de efeito CH4, né, que é o metano, são todos gases de efeito estufa. Tá certo? Tá ok? Então esses gases, eles batem, esses raios solares, eles batem e param nesses gases. E aí esses gases, eles impedem que, olha só, impede que esse sinalzinho volte para a atmosfera. Então ele vai continuar preso aqui. Tá ok? Tá certo? Então é um exemplo de radiação. Agora, na garrafinha térmica, o que acontece? A garrafa térmica é interessante porque ela não deixa nenhum dos três processos de calor, de transferência, né, de transmissão de calor acontecer. Nenhum dos três. Olha aqui, ó. A garrafa térmica, aqui dentro, o que ela tem? Eu tenho o recipiente da garrafa térmica e aqui dentro é como se eu tivesse um saco, tá? Dentro desse saco aqui eu tenho paredes espelhadas. Por quê? Para impedir a radiação. Quando os raios solares vêm, eles podem até passar pela primeira superfície. Chegando na segunda, como isso é espelhado, ele bate e volta, bate e volta, bate e volta. Certo? Vai bater, vai voltar. Não deixa fazer radiação. Outra coisa, o vácuo entre a parede, o vácuo existente entre as paredes evita condução e convecção. Então aqui, ó, tá vendo que tem um espaço aqui entre o recipiente e essa parede espelhada? Isso aqui é a vácuo. Então não deixa passar nada de... não deixa fazer troca com o meio pela condução e nem por ar, porque ele não tem. Então a garrafa térmica ela impede qualquer tipo de transferência de calor. Tá ok? Tá certo? Então vamos revisar aqui, olha só. Só pra gente lembrar, o exercício de hoje é um formulário que eu vou deixar lá para você responder também, tá? Para botar no caderno somente essas coisas que a gente comentou hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui só um negocinho. Tá, tranquilo. Esse primeiro aqui não precisa escrever não, porque a gente já escreveu. Mas os outros você escreve, por favor, porque fala do que a gente precisa, tá? Dos processos aí de transmissão de calor. Então vamos voltar, ó. Condução acontece em meios sólidos. Convecção acontece em líquidos e gases. E a irradiação é aquela que também acontece no vácuo. Irradiação ou radiação. Ok? Gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que, na medida do possível, a gente esteja conseguindo acompanhar as aulas, tá? Dizer que eu tô com saudade de vocês também e espero que em breve a gente consiga estar juntos, tendo vencido aí esse desafio, tá? No mais, fique em casa e se tiver que sair na rua, use máscara, tá bom? Ó, um grande beijo do professor, tá bom?